Fala, família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no ar mais uma resenha pré-jogo do Bugricast. Hoje para falar de Guarani Santos, quarta rodada do Paulistão, jogo no Brinco de Ouro. Finalmente um jogo como antigamente, domingo 4 da tarde, que foi o horário que a minha geração sempre acostumou a ver. Aí começaram a inventar sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã, enfim. Se o tempo ajudar, pode ser que o público seja bom no Brinco de Ouro. Torcida única, né? Vamos lembrar isso ainda. Determinação do Ministério Público, não é porque o Guarani quer não, hein? Determinação do Ministério Público. Só torcida bugrina no Brinco de Ouro. Logo mais contra o Santos. Ô, Léo, mudança de postura urgente. Pelo menos de postura, né? Não sabemos ainda quais serão as peças à disposição do Guarani, mas depois do que a gente viu em Mirassol, não é obrigação ganhar. Obrigação mesmo é mostrar uma postura melhor, né? É, boa noite, Pezão, boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Bom dia, né? Porque o pessoal vai estar acompanhando ou a gente de manhã ou de tarde, vai falar bom dia, porque dificilmente alguém vai assistir a gente à noite depois do jogo, esse programa, né? Não só a questão tática, mas a postura realmente precisa mudar, porque o jogo contra o Mirassol foi preocupante. Fazia tempo que eu não vi um jogo tão ruim do Guarani. Mesmo os jogos ruins do ano passado, eu acho que só aquele jogo contra o Vila Nova foi tão ruim quanto. O placar não foi igual, mas o futebol foi desanimador contra o Mirassol e precisa mudar urgente. Mas eu acho que também a questão dos três volantes precisa mudar, porque não me agrada jogar com três volantes em criação, a menos que eu tenha uma ressalva para jogar com três volantes, que entre num 4-4-2 losango, como era o time do Vadão, que sempre jogou com três volantes, mas jogava com dois atacantes só, não abria a mão do homem de criação. Para jogar num 4-3-3 com três volantes, não tem condição. E assim, bom começo contra o São Paulo, um jogo mais ou menos contra o Bragantino, um desastre contra o Mirassol, não em termos de placar, né, mas em termos de postura, se bem que perder do Mirassol também 2-0 é um placar ruim, mas a pressão já começou, né? A pressão já começou, torcida aí já criticando muito o trabalho do Daniel Paulista, criticando a formação tática, como você disse, né, Léo? Três volantes, e também o desempenho de alguns jogadores, né? Lud que foi muito mal contra o Mirassol, o próprio Madison não tem vindo bem. Só que a gente sempre tem que lembrar, né, Léo? Tem praticamente meio time fora, né? E talvez meio time titular, né? E talvez contra o Santos logo mais um pouco desses desfalques já podem voltar. A gente não sabe, né? Mas vamos retomar a lista aqui. Diogo Matheus fora com Covid. Esse não joga contra o Santos. Ronaldo Alves, diagnosticado com Covid antes do jogo contra o São Paulo. Talvez esteja em condições agora. Já Isso. treinou, começou quinta ou sexta, não lembro, aos treinos, então já retornou. Pode jogar, acredito que não seja titular, mas já está à disposição. Já está à disposição. Matheus Pereira, reforço aí para a lateral esquerda, vai ser titular do time. Acho que também não vai para o jogo como titular hoje. Teve Covid lá no Cruzeiro, né? Então ainda também está voltando aos treinos. Índio deve ser o outro que está na mesma pegada aí do Ronaldo Alves. Ele que teve o diagnóstico de Covid na mesma data, antes do jogo contra o São Paulo. De novo, se não jogar, deve ficar no banco. E o Vitinho também, meia. Não sei se vai ser o titular, mas pelo menos é uma opção. Também está fora de combate por Covid. Ele teve o diagnóstico antes do jogo contra o Bragantino. Faz aí uma semana praticamente, né? Foi na segunda-feira o jogo com o Bragantino. Então dificilmente teremos o Vitinho. E além de Giovanni Augusto, que está meia boca ainda, e o próprio Rodrigo Andrade, que está cheinho, hein? Jogou alguns minutos contra o Mirassol. Então, a hora que a gente soma Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Matheus Pereira, Índio, Vitinho e Giovanni Augusto e E o Rodrigo Silas? Andrade, que o Silas não jogou ainda, né? Que tá lesionado. Mas vamos por você, tem oito jogadores meio fora de combate.
Então não dá para a gente imaginar que esses 3 volantes, como o Léo falou, é o esquema tático ideal. Na verdade, é o esquema possível nesse momento, né? E aí a dúvida que fica é, vai continuar sendo o possível? Ou seja, vamos ver o Guarani com 3 volantes contra o Santos? Eu espero que não. Nem que seja para começar com o Giovanni Augusto, jogar 45 minutos, jogar 60 minutos, depois mudar, mas com 3 volantes nós vamos passar aperto de novo. E muito aperto. Vamos, porque o time fica muito recuado, chamando o adversário para cima e com quase criação nenhuma. É chutão para frente, o Lucão que se vire para ganhar a bola, porque normalmente a bola é em direção a ele, como ele é forte e alto, a bola é na direção dele para ele brigar e tentar distribuir para o Iago ou para o Júlio César, né? Que inclusive Iago muito mal na partida passada. Tanto ele quanto o Júlio César foram substituídos no fim do primeiro tempo, mas eu acho que o Iago ainda foi abaixo do Júlio, né? Mas assim, é pouco mandar a bola para o Lucão distribuir no ataque à base do chutão. É pouco, precisa de criatividade. O Giovanni Augusto jogou 45 minutos contra o Mirassol. Querendo ou não, deu uma melhora no time, não foi ainda o que a gente queria, mas pelo menos trouxe um pouco de criatividade para esse time, né? Ele tentou dar uns passes, tentou viradas de jogo, já foi um algo a mais. Eu acho assim que ele precisa começar jogando. O que me preocupa foi a entrevista do Daniel falando que ele pediu para não jogar, porque ele não está em condições, e isso acabou me preocupando um pouco. Não sei se foi a postura do Daniel que me preocupou ou a notícia do Giovanni Augusto mesmo falar que não está preparado, sabe? Então, mas eu acho que ele vai entrar jogando, porque um time sem criação é um time indefeso, vamos falar assim. Porque se você ficar fechado o tempo todo, só esperando o adversário vir, uma hora o adversário consegue penetrar a defesa. Mesmo a defesa bem postada, dificilmente você jogando só na defesa passa o jogo em branco. Por isso fica muito difícil fazer qualquer prognóstico de escalação do Guarani, né? Até porque, né, Léo? Vai ter mais teste de Covid para fazer. Talvez podemos correr o risco de ter mais jogador contaminado, ou às vezes até aqueles que já estão sentindo um pouco a sequência de 3 jogos seguidos. Então, nem vamos fazer uma especulação aqui sobre a escalação do Guarani, porque não dá, né? O que a gente espera é uma postura diferente, o que a gente espera é um time um pouco mais criativo, mais ação dos laterais, por mais que os titulares estejam fora de combate, Ludic e Eliel tem que mostrar um pouco mais de serviço e pontuar, né, Léo? Se não der para ganhar, que pelo menos empate, porque a gente viu aí no começo da rodada, Água Santa já ganhou, Inter de Limeira joga em casa contra o Botafogo de Ribeirão, se eu não me engano, e tem o Corinthians aí vivendo uma certa crise, né? Não podemos. O grupo do Guarani é o grupo mais embolado para baixo, né? O menos pontos no campeonato, mas por mais que seja um começo, tabela difícil, né? São Paulo em casa, Bragantino fora, Mirassol fora e Santos em casa, tem que pontuar. Senão começa a construir uma pressão demais para os próximos jogos. Está contente com o empate se vier, Léo, ou só a vitória interessa? Se tivesse empatado com o Mirassol, pelo menos, o empate não seria de todo ruim. Porque 5 pontos Agora, por causa da derrota contra o Mirassol, eu acho que o empate não é de todo mal, mas a vitória é muito mais importante para tentar se afastar um pouco desse bololô que está virando o nosso grupo, né? E também não dá chance, por exemplo, da Inter de Limeira abrir esses 5 pontos, que seria interessante para a gente. Então eu acho que a vitória seria o ideal. Nenhum ponto é de se jogar fora, mas a vitória, assim, eu acho que é fundamental. E lembrar que começa uma sequência aí de 2 jogos seguidos em casa, né? Santos hoje, no domingo, e depois na quarta-feira, 9h30 da madrugada. É inacreditável uma coisa dessa, contra o Botafogo de Ribeirão. Jogo duro também, e que pode dar uma moral aí, quem sabe 6 pontos, 2 jogos seguidos em casa, esquentando aí os tamborins para o derby daqui
2 semanas exatamente. Por falar em vencer o Santos, hein, Léo? Faz tempo, hein? 2010, aquela vitória que não valia muita coisa, Copa do Brasil. 2010, Guarani perdeu de 8-1 lá na Vila Belmiro, fez 3-2 aqui. E antes disso, um 2-1 Paulistão 2006. O Santos acabou campeão em 2006. Guarani fez 2-0 com Goeber e Edmilson, cara de louco. Eu tava no tobogã esse dia. Depois o Santos descontou. Vê que coisa, né? Ganhamos do campeão em 2006 e acabamos rebaixados naquele ano. E teve, né, de 2010 para cá, a icônica final de 2012, que nós não pudemos jogar no Brinco de Ouro. Não sei se a gente ganharia do Santos em 2012 no Brinco de Ouro, mas decidiram fazer a final no Morumbi e perdemos aí a chance de receber um dos grandes jogos aí dos últimos muitos e muitos anos. E mais recentemente, 2019, né? Não, 2020, que no Brinco de Ouro, Pablo fez aquele gol contra no finalzinho, lembra? Tava 1-1, Pablo sem querer fez aquele gol contra, 2-1 para o Santos. Uma retrospectiva aí dos últimos confrontos. Aquele jogo o Guarani ainda jogou bem, teve a chance da vitória. Eu lembro até hoje um lançamento do Mateuzinho, que o Rafael Costa perdeu um gol na cara do gol. No finalzinho do jogo, esse lance. No lance seguinte, acontece aquele gol contra do Pablo, que é inexplicável para mim. Aquele chute que ele deu. É um dos gols contras mais bizonhos. Acho que só fica atrás do gol do Rodrigo Arroz, em questão de estranheza. Aquele gol. Rodrigo Arroz, 2012 contra o Goiás, né? Foi recuar uma bola, bizonhamente encobriu acho que era o Emerson, o goleiro. Era o Emerson, né? E o Santos vem bem, hein? Vem motivado, ganhou aí do Corinthians. Ricardo Goulart em campo, Ângelo, um garoto muito bom da base, Marcos Leonardo, incrível, né? Como sai moleque bom do Santos. Mas vamos ver, sem sofrer por antecedência, o Santos vem animado e a gente até já falou um pouco sobre isso em algum programa anterior, né? Fábio Carilli, de técnico lá no Santos, monta boas defesas, né? Então esperar aí, não é retranqueiro, né? Monta boas defesas. Esperar um duelo aí do ataque do Guarani, que também não produziu lá muita coisa, né? Em 3 jogos só marcou 2 gols lá no comecinho contra o São Paulo, 2 golaços. Mas preparar a defesa aí, o Santos deve estar bem montadinho para impedir os avanços do Guarani. Vai ser um jogo duro, hein, Léo? Vai ser um jogo muito duro. Eu tô com a escalação provável do Santos aqui. Vamos o lá. Santos que possivelmente vai a campo com João Paulo no gol. Que é um baita goleiro, hein? Baita goleiro esse João Paulo. Madison na lateral direita, Kaique, Eduardo Bauman na defesa e Felipe Jonathan na lateral esquerda, Camacho, Zanocelo e Ricardo Goulart no meio campo, no ataque Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Esse é o provável escalação do time do Santos. É um time forte, mas vamos lembrar, né? No derby da pandemia, o último jogo antes de parar o futebol, o Guarani virou o primeiro tempo perdendo de 2-0, depois fez 3-2 no segundo. O Zanocelo jogava do lado de lá. Então, meio pé frio esse cara aí. Tomara que continue com o pé frio contra a gente aí. Saia do Brinco de Ouro derrotado de novo, como foi no dia 18 ou 16? 16 de março de 2020. Último jogo no Brasil antes da pandemia. É isso, é isso. E a hashtag, Léo? Aqui vamos lembrar, hein? A gente sempre pede o seu like, a gente sempre pede a sua curtida. Se você não conhece o Bugrecast, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Aqui o espaço é para todo mundo. A gente fala de Guarani, é óbvio, mas estamos sempre abertos a opiniões contrárias, desde que respeitosas, como pede o manual do bom cidadão. E aí o Léo, todo jogo, pede aí nos comentários, deixa o seu comentário aí, quanto vai ser o jogo, deixa a sua opinião sobre o programa, sobre a partida em si, e comente com a hashtag do Léo, que vai nos ensinar agora qual que é a hashtag do dia. Ó, primeiro que eu quero homenagear, ó, dá para ver o livro aqui? Quero homenagear esse jogo aqui, ó, de Guarani e Santos,
tô mostrando o livro aqui, que o Guarani de Américo Murolo goleou o Santos de Pelé. Então a hashtag de hoje vai ser aos heróis de 64, aos heróis de 64. É a hashtag de hoje em homenagem a esse dia aqui, hein? Que a gente não pode esquecer também de quem já fez história pelo Guarani. Aí estamos falando de Nelsinho, Carlinhos, Babá, Américo Murolo, ou Nelsinho, Babá, Américo Murolo e Carlinhos. Eu passei o Natal com parentes do Babá, inclusive é vivo ainda. Babá tem muito carinho pelo Guarani. Meu pai teve nesse jogo, tinha 10 anos de idade, 18 de novembro de 1964. O Guarani fez 5-1 no Santos de Pelé. Uma vez na vida eu vi vídeos desse jogo. O Pelé perdeu um pênalti, eu vi o vídeo do pênalti perdido do Pelé, mas nunca mais encontrei. E esse jogo é devidamente homenageado pelo Luiz Roberto Saviani. Eu tenho aqui minha cópia também. 5-1 no Santos, com baile dos meninos. O livro não está mais disponível para venda, se eu não estou enganado. Na Amazon ainda acha. Opa, na Amazon. Na Amazon ainda acha. Eu comprei o meu recentemente na Amazon. Muito bom. Então, quem não tem esse livro, recomendo, hein? Uma história muito legal aí, uma crônica sobre Campinas, sobre o futebol naquela época. O Guarani vinha muito mal, né, naquele ano de 64. Aí o técnico Armando Renganeschi resolveu colocar a meninada em campo. A meninada não só salvou o Guarani do rebaixamento, como também enfiou 5 no Santos. Posso trazer Pode? alguns dados desse jogo? Claro. Guarani foi para campo nesse jogo com Sidney, Oswaldo Cunha, Ditinho e Diogo, Hilton e Heraldo, Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo Murolo e Carlinhos. Enquanto o Santos foi com Gilmar, Ismael, Modesto e Geraldino, Zito e Lima, Peixinho, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O árbitro do jogo foi Armando Marques. O público foi de 25.258 pagantes no brinco, com uma renda de 12.283.200 cruzados ou cruzeiros, eu não sei Cruzeiros, qual é. Cruzeiros. Então aqui os dados técnicos do jogo. Meu pai conta que voltou para casa com dor de garganta, com 10 anos de idade, de tanto gritar gol. Ele foi com meu avô naquela noite no Brinco de Ouro. Noite, um dos jogos mais marcantes da história do Guarani. Tem mais um para lembrar. E é bom lembrar que 25.258 pagantes e não tinha o tobogã. Não tinha tobogã. Não existia tobogã. Exatamente. Outro jogo icônico, esse aqui passando bem rápido, né? Que também é um dos maiores jogos da história do Guarani. 10 de abril de 1927, se eu não estou enganado. O Guarani fez um amistoso com o Santos na Vila Belmiro. Virou o primeiro tempo perdendo de 5-1, fez 6-5 no segundo tempo. O Santos, que seria campeão paulista em 27, com um ataque de mais de 100 gols. Uma partida inesquecível. E já tem quase 100 anos, hein? 95 anos daquele dia. Ou seja, jogos memoráveis, o que a gente espera é mais um jogo memorável, claro, não na mesma escala, né? Porque é apenas um começo de Paulistão, mas que seja uma partida para lembrarmos para sempre. Qual que é a hashtag, Léo? Coloca nos comentários aí, galera. Hashtag... Aos heróis de 64. Aos heróis de 64. Não é nenhuma apologia ao regime militar, hein? Aos heróis de 64 do Guarani, hein? Dessa molecada que enfiou 5 no Santos. Léo, a gente se vê mais tarde, hein? Bugrecast entra ao vivo a partir lá das 2h30, 3h, e se Deus quiser, vai até a noite com, se Deus quiser, uma vitória do Guarani, hein? E a gente vai estar lá no Brinco de Ouro, cobertura do Bugrecast direto do Brinco. Eu vou estar lá cobrindo. Dessa vez, infelizmente, o Luiz não conseguiu vir para cá. O Luiz, como o pessoal sabe, é de BH. Mas mesmo assim vai estar na cobertura, na jornada esportiva com a gente. Então, Bugrecast direto do Brinco de Ouro. E quem sabe, comentando mais uma vitória do Guarani de lá, né? A gente já foi pé quente no primeiro jogo. Quem sabe pé quente de novo.
É isso aí, galera. A gente espera vocês então no pré-jogo, na jornada esportiva, nos comentários, nos likes, nas inscrições. Compartilha aqui esse programa com a galera e vamos que vamos. Até a próxima. Bom jogo para nós, hein, Léo? Que venham 3 pontos que a gente precisa, hein? Urgente. Valeu. Valeu, até mais. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.